Batman, o Longo Dia das Bruxas, parte 1 e parte 2. É tão bom quanto os quadrinhos ou não? É exatamente isso que a gente vai falar aqui não. A gente vai analisar as duas partes juntas, né? Não analisando a primeira parte, depois a segunda. Não, tudo junto, como uma história só. Então, é isso. Galera, eu sou o Dinutu e antes de começar, deixa o like aqui embaixo, né? Aperta o botão aí de graça. YouTube, quando você aperta, ajuda o YouTube a divulgar para mais pessoas, e canal pequeno, né? Precisa de uma certa ajuda. Se inscreve e ativa o sininho, porque aqui a gente fala de Marvel, DC, cultura pop, jogos. Vídeo segunda, se não me engano, foi jogo, né? Falando dos jogos. Segunda, quarta e sexta, às 18 horas. E quando não tem vídeo, tem shorts. Esse Batman, ele é inexperiente, né? Por mais que ele tenha aparecido em fotos Superman, o Homem da Manhã, aqui esse Batman ainda se mostra bastante inexperiente, ao ponto do Chapeleiro Louco meter a pancada na cabeça dele e ele desmaiar, tipo. Ele se distraiu com o espantalho e tomou uma na cabeça. Não julgo muito, afinal o Batman da série animada que eu tô reassistindo, porque o Batman tem mais de 9 anos de experiência e mesmo assim toma umas atitudes que, pelo amor de Deus. E esse aqui é praticamente a mesma coisa, porém com menos tempo. Afinal, nem Robin tem, nem vai ter. Triste nesse universo, é complicado. E mesmo ele sendo inexperiente, talvez ele tenha até mais vilões do que o Batman do Affleck, que atuou por 20 anos. Talvez o Batman do Affleck tenha matado alguns, talvez. Mas esse aqui tem uma porrada. Não vou falar porque eu separei uma parte só deles, né? Então seria meio palhaçada, burrice da minha parte fazer isso. Enfim, o Batman passou um certo perrengue com 3 caras lá da Chinatown, lá de Gotham. Passou perrengue com esses 3 caras, que normalmente o Batman amassaria, deitaria. Fato. Precisou ser salvo pela mulher gata. Falar um pouco dos aliados dele, tipo, o Gordon, que aqui tem uma participação maior do que a gente vê na maioria das animações do Batman. Tipo, a gente vê a Bárbara Gordon pequena, a Bárbara, esposa dele, filho, a gente vê um pouco esse lado do Gordon, que geralmente a gente vê quando a protagonista é a Batgirl. Mas aqui o protagonista é o Batman e mesmo assim ainda mostra o Gordon. Porque dá pra dizer que são 3 protagonistas em Longo Dia das Bruxas: Batman, Gordon e Harvey Dent. A Mulher Gato, nessa história, ela não sei muito bem, mas não brilha os olhos, né? A gente vê que ela já tem certa relação com o Batman, já sabe a identidade dele, essas coisas, mas eles não tem nada sério assim, sabe? E aqui às vezes ela serve pra atrapalhar o Bruce, pra salvar ele, pra não sei o quê. Enfim, ela faz o que o roteirista põe na cabeça dele. Não deve ter isso no quadrinho? Não sei. Mas sei lá, nessas duas animações, eu não sei se é porque ficou esticado demais, talvez. Mas esse arco ficou, entre as melhor no The Batman, sabe? Tipo, talvez por ter menos tempo. De ver, mostrar, falar que o Falcone era pai dela logo de uma vez. Pronto, acabou. Tipo, posso estar doido, normal, né? Ninguém da família aqui bate bem das ideias, todo mundo doido. Agora bora falar do Harvey, que é o ponto mais alto dessas duas partes. Inclusive, o Duas Caras aparece em praticamente todo o universo do Batman, né? Impressionante. E aqui, pela primeira vez, é contado do jeito certo, né? A origem dele, porque aqui a gente tem a adaptação do Longo Dia das Bruxas, que é onde acontece a origem dele. O jeito certo dele queimar cara, que é com ácido, lá no tribunal, essas coisas. E você vê que ele já não era tão bonzinho assim, já tinha personalidade, outra personalidade. Só não mostra a infância dele, né? Porque no quadrinho, acho que em outras histórias do Duas Caras, que conta a infância dele. Mas você vê que ele já é meio corrupto, entre aspas. E é isso. A gente vê o relacionamento dele com a Gilda. A história aprofunda mais o Duas Caras do que
o próprio Batman. Daria facilmente pra história ser dos caras, o Longo Dia das Bruxas. Porque o cara puxa, né, a história toda pra ele. É muito da hora. Isso aqui eu acho top demais. Porque o que você acha. Tá, tá, né? Aprofundando no Harvey, na história dele, na origem dele, você olha pro lado e quem tá ao lado dele? O vilão da história toda. Falando em vilões nessa animação, a gente tem Mulher Gato, Duas Caras, Homem Calendário, Coringa, o Visual Tenebroso, Solomon Grundy, Espantalho, não sei se eu já falei, Chavaleiro Louco, e dos mafiosos, né? Falcone, eu ia falar o Carmine, mas Carmine e Falcone. Não tô lembrando se o Pinguim aparece, o Pinguim tá nos dois negócios. A Sofia Falcone aparece, e assim, o que a série do Pinguim fez com a Sofia é inacreditável, né? Porque ela é assim nos quadrinhos, do jeito que ela é na animação, ela é nos quadrinhos. Mas agora que eu lembrei, eu apaguei, sem querer, apaguei o roteiro. Eu vi lá o CCD ali, ó. Eu lembrei, traço. Essas duas animações do Batman são onde o traço desse universo melhor funciona. Porque aquela borda enorme preta funciona melhor em Gotham, que é tudo preto. Então, isso funcionou melhor nas duas animações do Batman que nas outras. Talvez Sociedade da Justiça, que é a melhor animação desse universo. Então, tem funcionado também, mas Gotham, por ser uma grande maioria de noite, funciona melhor. E essa parte da máfia é o core da trama, porque o feriado mata mafiosos nos feriados. Se é Natal, alguém morre. Se é Ano Novo, alguém morre. Páscoa, morre. Carnaval, morre. O feriado faz a limpa e tomara que seja isso no Batman Parte 2. Nossa, assiste o vídeo aqui que eu fiz. Top, teoria top. Tem algumas, uns chutes, mó aleatório? Tem, mas assista. Eu gosto mais dessas histórias do Batman que envolve a máfia. Nossa, muito bom. Talvez são até melhores que as que envolvem os vilões mesmo. Coringa, não tem nenhum. Que envolve Espantalho, Mulher Gato, Pinguim. Depende do Pinguim também, né? Porque tem Pinguim que é mafioso, tem Pinguim que é um Pinguim humano. Acabou que eu separei uma parte pra falar dos dois caras, mas já falei dele. E um ponto é que ele percebeu quem que era o feriado antes do Batman. Pô, Batman, você tá com a moral, né? Ele é tão inexperiente que ele falou que ele não sabia que precisaria ser detetive. Pensou que era só sair na rua, bater nos bandidos e pronto. Mas não, tá tendo que ser detetive. Bacana. O feriado para mim não tem lógica, né? Que a Gilda Dente, a esposa do Harvey, ela é o feriado, né? Eu mostro lá algumas coisas que você pensa que tá aprofundando, tá descobrindo sobre o Harvey, você tá descobrindo sobre ela, o passado dela com Alberto Falcone e por aí vai, né? Eu já tinha reassisti esses dias uma parte, como fala, tipo um filme que junta os dois, uma sequência do outro. Não lembrava de praticamente nada, só que ela era o feriado. Aí eu vi lá que o Alberto falando algumas coisas e eu já liguei logo uma coisa na outra, que ela era a esposa dele. Só não sabia o resto, mas lembrei disso. Não lembrei não, descobri. Foi pro pai intelecto. E por que não tem lógica? Simples. Pelo fato do feriado, não só o físico, não, o físico, beleza, dava até pra dar desculpa, tipo, pânico. Pânico aí você tem umas versões que, inclusive, não lançou o filme, né? Deve estar lançando no dia que eu tô postando, deve ser a pré-estreia, então lança amanhã. Enfim, no Pânico, a mulher pode estar ali com a roupa do Ghostface e ninguém reparar. Aqui poderia ser a mesma coisa. Se não tivesse essa parte aqui, mostrando que era olho, rosto de homem, pô, já tem a altura, o físico
Aí o olho também, não bate o olho da Gilda com o que tava lá. Então quem que é esse cara? Quem que é? Porque o Ravi não é. Pra mim não tem lógica. A não ser que eu tenha visto diferente. Mas, pô, ver diferente, assistir o negócio 2 vezes. Nas 2 animações, né? Então, praticamente a mesma história 4 vezes. Duas, né? Aqui. Parte 1 assisti 2 vezes, parte 2 também assisti 2 vezes. Somando tudo a 4. Não é possível que eu vi errado 4 vezes. Mas, enfim, né? É isso. Vou ficando por aqui. Comenta o que, é que você acha. Pra você, é melhor ou não que a história original? Acho bem difícil alguém falar que sim, né? Mas. Até a próxima. E falou. Tchau. E aí, gostou do vídeo? Assiste o vídeo que tá aparecendo aqui. E se inscreve aqui no canal. Então, é isso. Muito obrigado.